Olá, alunos, boa tarde. Peço desculpas aí, né, pelo final de semana, foi um pouco corrido. Fizemos o conselho na sexta, deu tudo certo, graças a Deus. Na quinta-feira fiquei fechando nota, organizando as pastas, e aí eu não passei as atividades para vocês nem de quinta nem de sexta, tá? Quem retirou a atividade na escola recebeu esse cronograma, tá? Então, da primeira semana, de 1 a 5 de junho, e a segunda semana, de 8 a 12 de junho. Nós temos um feriado aí pela frente, né? Dia 11 é feriado de Corpus Christi, que vai emendar aí a sexta-feira. E aí vocês vão dia 15 na escola levar as atividades impressas, tá bom? O livro é para permanecer em casa, certo? Então, só corrigindo, falando um pouquinho para vocês de história, pedi para vocês consultarem o livro, né? O nosso livro aí, ó, Buriti mais História. E aí a gente vai lá na página 24. Então, a gente vai começar aí o capítulo 3, tá? A gente fez a prova e nós vamos dar continuidade falando aí dos primeiros povoados, das primeiras organizações políticas, tá? Então, a gente falou um pouquinho aí do período paleolítico, neolítico, e a gente falou um pouquinho dos nômades até a gente chegar nos primeiros povoados. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as novas formas de organização. A agricultura, ela possibilitou o aumento populacional. Então, com esse aumento da agricultura, o que levou algumas pessoas a se organizarem em algumas aldeias ou até mesmo cidades, tá? E nesses locais havia uma organização social que era feita pelos chefes de família, né, pelos homens da família, que compunham os clãs, e a reunião de muitos clãs formavam grandes tribos, que era sempre chefiada por um líder que detinha o poder político e religioso. Naquela época, Deus, né, a religião, era muito forte, né? Então eles sempre tinham os sacerdotes, né? Sempre tinham aqueles que rezavam, né? Tinham as igrejas. Então sempre estavam ligadas aí a política e a religião, tá bom? E aí esse tipo de organização, ele ficou muito comum lá no Oriente Médio. Então aí tem alguns lugares, alguns exemplos, né? Que começaram aí essas novas organizações políticas e religiosas. Em muitas cidades, a produção agrícola era feita com o objetivo de produzir mais alimentos que o necessário. Por quê? Porque daí eles tinham alimento a mais, né? Para poder sustentar também as pessoas que exerciam outras atividades que não fossem na agricultura. Então, como eu falei, os sacerdotes, né? E também os soldados. Com essa configuração, pode-se dizer que estavam lançadas as bases para a constituição de um governo. Então, assim, desde aquela época, né, não tem como todas as pessoas mandarem, porque cada um tem uma visão diferente. Então, forma-se um governo, né, onde uma pessoa ali se responsabiliza pela organização social e também política, né? E aí ele vai distribuir as funções para cada grupo da sociedade. E o trabalho e as funções eram distribuídos de acordo com a origem de cada indivíduo. E os líderes acumulavam obrigações religiosas e políticas, né? Esse tipo de organização, ele surgiu da necessidade de distribuir as tarefas e acabou se consolidando como a estrutura social e política mais comum entre as sociedades desse período e outras que viriam a se estabelecer depois. Então, lá dessa época, quando começou o primeiro povoado, né, já começaram os grupos políticos que temos até hoje, né? Hoje, nos tempos atuais, nós temos o presidente da República, que ele lidera aí, né, governa uma nação. Nós temos os governadores dos estados, que governam um estado, no nosso caso, o estado de São Paulo. E nós temos os prefeitos, que são aqueles que organizam, né, que governam os municípios, as cidades. No caso de vocês, Itanhaém aí,
tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho que desde aquela época já começaram aí os primeiros grupos políticos.